8 números lendários que foram aposentados no futebol do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. É normal que o número de uma camisa Pelé se torne marca registrada de um jogador, mas o cara jogar tanta bola a ponto desse número nunca mais ser utilizado num clube é pra poucos. Hoje nós vamos falar de 8 camisas lendárias que foram aposentadas no futebol europeu. A gente já abre o vídeo... Porque, galera, pra quem não sabe, no futebol é muito difícil assim um cara ter uma camisa aposentada, mas tipo, lá no basquete, que é outra modalidade aí que existe de esporte, que eu acho que todo mundo aí sabe, né, e tal, lá é bem comum o cara, quando vira lenda, acabar tendo sua camisa aposentada, né, e tal, ou seja, ninguém mais pode usar ela no basquete. E no futebol, eu nem sabia que poderia ter essa possibilidade de algum jogador de futebol ter a camisa aposentada, porque eu achei que fosse só no basquete que existisse isso, né, mas a gente tá vendo aí que no futebol também tem, né. Falando sobre o campeonato italiano, e vocês vão ver que lá na Itália é mais comum essa prática, né? A gente tá aqui pra falar de um ex-lateral esquerdo da Inter de Milão chamado Giacinto Facchetti. Durante toda a sua carreira, o Facchetti defendeu as cores do clube de Milão, né? Entre 1960 e 1978. Inclusive ele poderia ter entrado naquele outro vídeo que a gente falou de jogadores que defenderam apenas um clube a carreira inteira, né? E ele era parte fundamental daquele time do Helénio Herrera, que talvez tenha sido o primeiro grande time da Inter de Milão aí, né? Que foi responsável por ganhar 2 Champions Leagues, as 2 primeiras da história do clube. E se hoje em dia a gente exalta muito o Maldini por ter sido um destro que foi brilhante na lateral esquerda, o Facchetti era a mesma coisa, tranquilo? E no caso dele, a gente ainda pode ir um pouquinho mais além, porque ele meio que ajudou a mudar o que a gente entende como a posição de lateral, né? Numa época em que a lateral era praticamente um zagueiro pelo lado, né? Era um papel defensivo, mais retrancado. Ele se tornou um lateral altamente ofensivo, tanto é que durante a passagem dele lá pela Inter de Milão, ele acabou marcando 60 gols na Série A italiana, sendo até hoje um dos atletas de defesa, né, que mais fizeram gols aí na competição. Que doideiro, o cara assim no lateral fez 60 gols, nossa, que louco. Jogando pela Inter, então, o Facchetti foi 4 vezes campeão italiano e 2 vezes campeão da Champions, só que também teve 2 vices aí da Champions no seu currículo, então ele poderia ter ganhado 4 orelhudas, né, nada mal. Décadas depois da aposentadoria, o Facchetti se tornou presidente da Inter em 2004, posição que ele ocupou até o dia da sua morte em 2006, né? E aí o clube resolveu fazer essa homenagem então e aposentar a lendária camisa que o Facchetti utilizava, a 3. E já que falamos de um lendário lateral de camisa 3, por que não falar do outro, né? Só que no outro lado da cidade. Falar sobre Paolo Maldini já tá virando uma coisa recorrente aqui, né? O cara entrou em vídeos aí de dirigentes que eram craques anteriormente, no de família de jogadores, né? Também falamos dele aí nos jogadores que vestiram a camisa de apenas um clube a carreira inteira, porque o Maldini é uma lenda, né, do futebol recente. Entre 1985 e 2009, né, 3 décadas diferentes, o Maldini dedicou a sua vida para defender as cores do Milan, passando por múltiplas eras diferentes, onde o Milan montou timaço, saca? Geralmente sempre com o Maldini de titular, né, normalmente na lateral esquerda e depois na parte mais avançada da sua carreira, com ele na zaga, sem perder a qualidade. Em todos esses anos, né, nos quais aí ele ficou 12 como capitão, né, mais de uma década, o cara ganhou simplesmente 26 títulos pelo Milan, sendo que foram 5 Champions Leagues, amigo. E capitano se tornou aí símbolo de lealdade e dedicação a um clube com mais de 900 partidas pelo Milan. E depois de encerrada sua carreira, o clube decidiu então fazer essa homenagem e a carreira dele em 2009, né? Caramba, com 41 anos. Caraca, jogou muita bola, o Maldini, tá louco. Mais um que tem a camisa aposentada sendo o número 3, né? Aposentar a sua lendária camisa 3, mas com uma exceção, olha que maneiro. A família Maldini tem história no Milan, não é nepotismo nem nada. O pai do Paolo Maldini, que era o Cesare, também foi capitão respeitado lá no Milan. O Paolo Maldini fez o mesmo, até mais que o pai dele. Então rolou aquele papo seguinte: a gente aposenta a camisa, mas se algum filho do Maldini vier a jogar bola e quiser vestir a 3, tranquilo. Só que aí o filho do Maldini, que é o Daniel Maldini, né, se profissionalizou no Milan, mas ele é meio atacante, então acaba que não usa a 3. E sinceramente, se eu fosse um guri assim, eu nem sei se eu queria botar a 3 não, né, pegar a camisa do meu pai, que é uma das maiores lendas da história do clube e do futebol europeu. Calma aí, é uma coisa muito pesada mesmo pra um jovem promissor aí no futebol italiano usar essa camisa lendária, né, que foi do pai dele. Então, mas a gente usar essa 27 aí, deixa a 3 mais pra frente aí pra ele provavelmente
quando ele conseguir ganhar mais título e tal, aí ele pode ser que ele use A3, mas no momento não é muito bom não. Acabou de começar a carreira, usar logo A3, não, é muito pesado, tá doido. Calma aí, né? O tamanho da pressão que o maluco não deve sentir só de ter o número 3 nas costas aí. E a gente não para aqui porque outro épico defensor do Milan foi o Franco Baresi. Um cara que também defendeu as cores do time aí por toda a sua carreira, honrando a camisa 6 dos rossoneri durante 20 anos da sua vida e formando justamente com o Maldini, né? Uma linha defensiva que se tornou uma das melhores da Europa e do mundo todo por vários anos. O Milan dos anos 80 com o Arrigo Sacchi e depois também a equipe do Capello nos anos 90 se tornaram sinônimos de times fortes e sólidos, e muito disso se deve ao senhor zagueiro que era o Baresi. Ele foi um dos melhores zagueiros de todos os tempos, sendo inclusive indicado ao segundo time, o time B, o time prata, digamos assim, da bola de ouro de todos os tempos, do Dream Team, o time dos sonhos. Curiosidade, sabe quem tava no time titular, né, no time A, assim, de melhores jogadores de todos os tempos? Justamente o Maldini, e como lateral esquerdo, hein? Em seu período no Milan, o Baresi fez mais de 700 jogos, ganhou 20 títulos, incluindo 3 Champions Leagues, e ficou marcado para sempre como uma lenda do clube, a ponto da sua camisa 6 permanecer intacta e aposentada até hoje. Você achou que a gente tava brincando? Ah, não, a gente viu lá, galera, desde 97 tá aposentado, já faz muito tempo então. Falou que os italianos gostam de aposentar camisas? Nada disso, amigo. O próximo nome também é um jogador histórico lá do futebol da bota, e se a gente falou antes de italianos, dessa vez um cara que fez história por lá, mas não era italiano, era argentino. O nome desse senhor é Javier Zanetti, e se o Facchetti foi a lenda da lateral esquerda da Inter de Milão, o Zanetti completou outro lado, né? Ele foi o melhor lateral direito da história do clube e uma lenda que honrou a camisa 4 que até hoje permanece intacta. O Zanetti chega na Inter de Milão vindo do Banfield da Argentina em 95, quando a época não era tão fácil para os nerazzurri, porque naquela década de 90 lá, a gente tinha times fortíssimos do Milan e da Juventus, né, principalmente, e esses dois times acabavam também se destacando não só na Itália, mas também em cenário europeu, e a retomada da Inter pode-se dizer que começa mais ou menos nessa época que o Zanetti chega no clube, né? Um cara que era um pilar defensivo muito importante, mas que indo pro ataque subia muito bem, e além disso, era daqueles malucos que se entrega, tipo, até a última gota de suor que existe no seu corpo, tá ligado? Pra melhorar, o Zanetti era lateral direito, beleza? Só que depois ele jogou muitas vezes também como volante ou segundo volante. Então uma versatilidade que qualquer técnico gostaria de ter um jogador assim no seu time, né? Em seu período na Inter, ele participou de diversos times interessantes e vitoriosos por lá, né? E talvez o primeiro deles tenha sido um em que ele dividia o gramado com o Ronaldo Fenômeno. Exatamente, esses caras juntos aí ganharam, por exemplo, a Copa da UEFA na temporada 97-98, inclusive com um gol de cada um deles na final, né? Mas a verdadeira época vitoriosa do Zanetti aí viria quase 10 anos depois da sua chegada na Inter de Milão, e com uma diferença bastante interessante, porque o Maicon, brasileiro lateral direito, se tornou um dos melhores laterais do planeta no seu auge, né? E acabou fazendo com que o Zanetti fosse deslocado pro meio campo. Entre 2006 e 2010, a Inter de Milão consegue a façanha de 5 títulos consecutivos do campeonato italiano, com o Zanetti tendo uma marca nesse período aí, né? Impressionante, inacreditável. Ele fez 162 jogos consecutivos pela Inter de Milão. Sim, ele não perdeu nenhum, né? Nem por lesão, nem sendo suspenso, nem nada do tipo. E isso... Pô, esse jogador eu queria, hein? Um jogador que não falta nenhum jogo na temporada e tal. Ou seja, várias temporadas ele conseguiu ficar sem deixar de ir nenhum jogo. Pô, eu queria um jogador desse no meu time, porque eu sempre ia poder contar com ele, porque eu sabia que ele não ia estar lesionado, que não ia acontecer algo pra ele não estar jogando ali. Então, tipo, um cara desse aí, todo jogo ele estando lá, caraca, quem não quer um cara desse no seu time, na moral? Depois dos 30 anos, tá? O cara não era suspenso, jogando no meio campo, mano. Defendendo, tá ligado? O ano de ouro pra ele, pra Inter, vira em 2010, quando aquela equipe treinada pelo José Mourinho consegue a tríplice coroa e carrega pra casa aí um ano formidável, né? 19 anos pela Inter, 858 partidas, 16 títulos, incluindo 5 da Série A italiana, uma Champions League, e o melhor, a sua lendária camisa 4 acabou se juntando a 3 do Facchetti, né? E sendo aposentada pra sempre, reservada então só pra memória dos torcedores nerazzurri, né? E se eu te disser que a gente tem mais um jogador do futebol italiano aqui na lista, e ele também é argentino, obviamente que eu vou falar do Diego Armando Maradona. Todo mundo que acompanha o Eurofoot já conhece a história de como ele destruiu na Copa de 86, né, não é novidade pra ninguém, e de como ele pegou o Napoli num patamar e devolveu em outro, bem acima. A história do Maradona por lá começou em 1984, quando o Napoli contrata um dos jovens mais promissores da América do Sul, né, que tava jogando no Barcelona, era o Maradona. Aquela época tinha times extremamente competitivos lá no futebol italiano,
italiano, e o Napoli tava querendo dar aquela ciscada ali, ver se conseguia de repente um Scudetto. Mas assim, não era tarefa fácil, né? Talvez precisasse de um gênio. O 10 argentino liderou a época mais vitoriosa da história do Napoli, em que eles conseguiram primeiramente alguns vice-campeonatos ali, né? Competindo com o Milan, que tava muito forte, inclusive é a época depois do final dos anos 80, que chega o Milan dos holandeses. E quando o Maradona forma a dupla com o Careca, eles conseguem carregar pra casa aí uma Copa da UEFA, uma Copa Itália e os especiais 2 títulos da Série A italiana. Apesar de todas as polêmicas, o Maradona acabou se tornando uma divindade na cidade de Nápoles, né? Não só pelo que ele fez com o clube, com o Napoli, mas também por ajudar os cidadãos da cidade a recuperarem ali a sua autoestima, voltarem a ter confiança, voltarem a ser felizes, né? E esse é um dos motivos pelos quais ele é idolatrado de forma máxima lá em Nápoles. Maradona deixou o Napoli no... É doido, tanto de vi vídeos aí na internet, tal, da galera pinta a rua com o rosto do Maradona lá perto do estádio do Napoli. Já fizeram até camisa especial dele aí pro pessoal jogar. Já até renomearam o estádio do Napoli aí, agora tem o nome dele. Então o cara é ídolo demais lá em Nápoles, lá na Itália, né? No início da década de 90, depois de um tempo afastado dos gramados por uma questão ali de doping, né? E foi apenas uns 10 anos depois, lá no ano 2000, que o Napoli resolveu então aposentar o lendário número 10 do Maradona. Com o detalhe de que a 10 é uma camisa, assim, absolutamente importante em qualquer time, né? Então, você decidir que no seu clube nunca mais alguém vai vestir a 10... é uma decisão que, cara, é pesada e um reconhecimento absurdo, né? Só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o Santos nunca aposentou a 10 do Pelé. É verdade. O Barcelona lá, por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer com o Messi, mas também nunca foi aposentada a 10 dele. Mas o Napoli não pararia por aí, porque depois que o Maradona faleceu, eles alteraram o nome do seu estádio para Estádio Diego Armando Maradona. Deu de falar de futebol italiano, cara? Vamos lá pro futebol inglês, então, falar de um zagueiro lendário de bastante tempo atrás, que é o Bob Moore. Esse cara simplesmente foi o capitão da seleção inglesa que ganhou a única Copa do Mundo da história lá dos ingleses. Então você deve imaginar o quanto que ele é respeitado no país, principalmente pelos torcedores dos times nos quais ele jogou, né? O cara era tão brabo que até o Pelé elogiou ele, se liga. Ele foi o maior marcador que já enfrentei. Ninguém recebe um elogio desse do Pelé à toa, né? O Bob Moore tá nessa lista pela história que ele construiu no West Ham, um clube que ele chegou ainda muito jovem, com 15 anos de idade. Isso foi nos anos 50, né? Em 58, ele se torna profissional e ele só vai sair do West Ham lá em 1974, ou seja, foram 16 anos de serviço aos Hammers. Ele foi titular basicamente durante a carreira toda lá, né? E era um zagueiro que se destacava muito pela leitura do jogo, um poder de antecipação, de tempo de bola, né? Muito acima da média. Só que é aquela coisa, ele fez mais de 600 partidas pelo West Ham e pelo clube ganhou apenas 3 títulos, né? A Copa da Inglaterra em 64 e aí a Supercopa da Inglaterra e a Recopa Europeia em 65. É o famoso caso Totti, né? Um cara que claramente teria nível pra jogar em clubes mais fortes, mais poderosos, encerrar a carreira aí com uma sala de troféus repleta, tal, né? Mas que acaba decidindo ficar no clube que ele ama ali por muito tempo, ou pela carreira inteira, e recebe um nível de idolatria no final das contas, né? Pelo esse reconhecimento que a torcida tem de que o cara aguentou firme durante a carreira inteira, não desistiu e ficou nos momentos ruins e nos momentos bons. Em 1993, o Bob Moore, já aposentado, né? Acaba falecendo devido a um câncer com apenas 51 anos, muito jovem, e nas décadas seguintes recebeu aí diversas homenagens do West Ham, né, por tudo que ele fez, mas a maior delas viria em 2008, quando o clube decide então aposentar a honrosa camisa 6 que Bob Moore vestia. Um cara que foi um ídolo absurdo no seu clube e também de todo um país, né, pelo que ele fez pela seleção inglesa. Continuamos no futebol inglês, mas para falar de um italiano que se tornou ídolo no Chelsea, né, o Gianfranco Zola. Aliás, mais um italiano no vídeo, né, os caras gostam de ter a camisa aposentada mesmo. O Zola era um atacante que fez a sua carreira na Itália, né, antes de se transferir pro Chelsea em 96, no meio da temporada, tá? E logo que ele chega, ele já consegue ajudar o Chelsea a sair de uma fila de 25 anos sem ganhar um grande troféu, porque logo naquela temporada eles conseguem levar pra casa a Copa da Inglaterra. O detalhe é que ele jogou tanta bola que na temporada 96-97 ele foi eleito pela Associação de Escritores de Futebol como o melhor jogador do futebol inglês, só que ele tinha chegado no meio da temporada e já tava na casa dos 30 anos. Na temporada... Caraca, o cara chegou no meio da temporada e ainda foi considerado.
dado o cara da temporada. Caraca, aí tem moral. Então ele jogou muita bola no Chelsea nessa época, ele tá doido. Na seguinte, mais uma vez o Zola ajuda o Chelsea a ganhar títulos, né, que foram a Copa da Liga e a Recopa Europeia contra o Stuttgart, que inclusive na final o Zola entra e faz o único gol da partida, que dá o título pro Chelsea. Aí você deve estar pensando, pá, mas esses títulozinhos aí, a Recopa Europeia nem existe mais, ninguém nem fala disso aí mais, né? Pro Chelsea não é nada. Mas amigo, a gente tá falando de uma época muito antes do Chelsea ser comprado por um bilionário, tá? Era um clube muito tradicional, mas que financeiramente era muito mais modesto, um patamar muito abaixo de outros rivais aí, que eram os fortes da época, como o United, o Arsenal e o Liverpool. O Chelsea naquela época nem imaginava em conquistar a Europa e nem mesmo ali em fazer grandes brigas pelo campeonato inglês, né? Então quando um jogador como o Zola chega e é capaz de imediatamente dar um retorno em termos de troféus para um torcedor que tava ali sedento por uma taça, faz muita diferença. Por exemplo, pro torcedor que viu o Zola jogar... Porque, tipo, esses outros times aí tudo tinha dinheiro e o Chelsea, como era um clube nessa época que tinha pouco dinheiro, então era mais difícil eles conseguirem ter jogadores assim muito bons jogando por lá. Então, eles terem ganhado nessa época sem ter muito dinheiro e ter ganhado esses gigantes aí, pô, já valeu muito a pena eles terem ganhado esse troféu aí nessa época que o Zola tava por lá, né? Provavelmente o Zola é muito mais ídolo do Chelsea do que o Kai Havertz, que fez um gol numa final de Champions e tal, mas é outra coisa, né? Inclusive, o Zola ajudou o Chelsea a se classificar para a primeira Champions League da sua história, apenas na temporada 99-2000. Você não ouviu errado não, tá? Porque durante muito tempo, para classificar para Champions, era necessário realmente ter sido champion, ter sido campeão do seu país, né? Não era tarefa fácil, tá? Aí, com o passar dos anos, o Zola teve alguns altos e baixos, acabou pegando o banco, né, no Chelsea, e saiu do clube em 2003. E aí na época que ele sai, eles fazem uma votação com a torcida do Chelsea para eleger o maior jogador da história do clube. E quem é que ganha? Gianfranco Zola, beleza? A camisa que ele vestia era um número mais alternativo, era o 25. E oficialmente o Chelsea não aposentou, beleza? Não tem um artigo lá dizendo, não, a 25 a partir de hoje ninguém mais usa. Só que meio que como um sinal de respeito, e até por ser um número mais lá pra cima, né, não um número tão comum assim, nenhum outro jogador do Chelsea usou essa numeração desde que o Zola saiu do clube, né? Então é meio que uma aposentadoria tácita, tá ligado? Tipo, não tá aposentado oficialmente, mas tipo... Ninguém quer usar. Saca? E por falar em Chelsea, a 26 do Terry, acho que vai ser a mesma coisa, né? Não consigo ver alguém se metendo a usar a 26 não, velho. E finalmente chegamos no número mais característico e especial da história do futebol europeu, porque estamos falando da 14, usada por nada menos, nada mais do que Johan Cruyff. O maior ídolo da história do Ajax, um cara que pegou o clube de uma dimensão e conseguiu fazer ele crescer demais. O Cruyff se profissionalizou em 1964, quando o grande rival lá na Holanda era o Feyenoord, tanto é que o Feyenoord é o primeiro time holandês, né, a conseguir ganhar a Champions League, e graças à ascensão do fenomenal gênio holandês aí, né, e juntando também com outro cara muito especial que era o Rinus Michels, lá no Ajax eles conseguem passar por uma época que foi a mais brilhante da história do clube, conquistando diversos títulos e acima de tudo fazendo o continente inteiro, talvez o mundo inteiro, a repensar a forma de jogar futebol. Foram 6 títulos holandeses conquistados, né, e além disso o maior feito do Cruyff naquela época, que foi liderar o Ajax aí em uma conquista de tricampeonato consecutivo europeu, o que era a Champions League da época de 71, 72 e 73. E mais ou menos nesse período ele é reconhecido como o melhor jogador do mundo 3 vezes, né? Acumulando 3 bolas de ouro. Mas unido tudo a isso, o Cruyff ajudou a mudar o Ajax de uma maneira que às vezes é até difícil explicar, mas deu uma alma pro Ajax, fez com que o clube tivesse até hoje uma identidade, uma filosofia que são muito característicos, muito respeitados e que vem na cabeça direto quando você pensa em Ajax, né? Dá pra dizer que tem um Ajax antes do Cruyff e um Ajax depois do Cruyff. E se não existisse o Cruyff, talvez o Ajax fosse muito menor hoje. E com certeza, ia ser bem pequenininho o Ajax e tal, se não tivesse uma lenda dessa ter jogado por lá e ter ganhado isso tudo por lá, né, então. Mesmo com as picuinhas do fim da carreira do Cruyff, que a gente explicou bastante no vídeo especial sobre ele, né? Ele acabou indo jogar no rival Feyenoord de birra, sim. A idolatria pelo Cruyff nunca foi abalada, beleza? Então em 2007, o clube acaba decidindo aposentar pra sempre a camisa 14. E demoraram, hein? Porque o cara se aposentou em 84. Foram aposentar a camisa dele em 2007. Tudo bem que teve aquela treta no fim da carreira e tal, mas pô, o número 14 não é um número tão tipo como o 8, o 5, o 1, o 10, o 9, né? Que são números especiais ali que estão sempre sendo utilizados. Também é um número meio alternativo, né? E se tornou uma marca registrada do Cruyff. É um dos motivos pelos quais o Ajax fez então com que essa camisa fosse eternizada em homenagem a ele. Esse vídeo do Cruyff é um dos mais bacanas da história aqui do canal, né? Se você quiser assistir
Fica a recomendação. E só queria lembrar também que tem muitos outros números aposentados. A gente escolheu 8, beleza? Mas se você sentiu falta de algum, não tem problema. Se quiser deixar nos comentários, pode deixar. Mas não tem como falar de todos num vídeo só. A gente selecionou os 8 aí que a gente achou que ficaria mais legal num pacote aqui, beleza? Se você assistiu até o final, obrigado. E deixa o likezão pra ajudar na saída. Pô, contribui muito com a divulgação. Agora, a mais doideira de todos que eu achei foi a do Maradona. Logo a camisa 10, pô, a camisa mais famosa, que é um número assim mais normal de ser usado e tal aí no futebol. O Napoli foi lá e aposentou a camisa do Maradona, ou seja, ninguém mais pode usar ela, pô, lá no Napoli, que loucura. No Napoli tem muita gratidão pelo que o Maradona fez lá pelo Napoli, né, e tal. Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aí também embaixo qual dessas camisas aí aposentadas você já sabia que já tinham sido aposentadas, e as quais você não sabia, deixa aí embaixo nos comentários também, que eu quero saber opinião de vocês. Se inscreva aí no canal, deixa o like pro vídeo ser divulgado para as pessoas. E se você quiser adquirir qualquer produto aqui no meu canal, tipo microfone, meu teclado, meu mouse, tá tudo aí embaixo aqui na descrição também. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!